Será que garimpar as questões do Enem para encontrar as questões fáceis é possível? Vamos lá, esse vídeo aqui, ele é uma utilidade pública para quem vai fazer o Enem e precisa tirar uma boa nota em matemática e tem dificuldade com matemática. Então, assim, como é que eu posso abrir minha prova e encontrar as questões que são necessárias de se resolver? Porque a gente sabe que no sistema TRI, acertar questões difíceis e errar questões fáceis gera uma penalização, caindo a nota das questões difíceis. Então, é importante começar acertando as questões fáceis. Para isso, a gente precisa entender o que são questões fáceis, quais são as questões fáceis, o que indica que uma questão é fácil ou não. A ideia é a seguinte: se eu fosse um aluno e precisasse identificar essas questões com um conhecimento simplificado, um conhecimento que o aluno precisa ter, que é conhecimentos aritméticos, conhecimentos de geometria. Como abrir a prova e identificar direto essas questões? Vamos lá. Estou aqui com a prova de 2022. A primeira coisa é dar uma olhada nas questões. Questões que têm figura tendem a ser questões mais simples de se resolver. Então, eu começaria realmente por essa questão 137. Vamos dar uma olhada. Na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre descritas ao se percorrer parte do meridiano 1 e 2 da linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano alfa é paralelo ao que contém a linha do Equador. Então a gente tem um plano aqui, ok. Vamos ver o que a questão quer. A vista superior da projeção ortogonal sobre o plano alfa dessas duas trajetórias. Primeiro, eu sei que aqui a gente tem o termo projeção ortogonal. É só você entender o seguinte, que eu vou projetar formando 90 graus. Então, a primeira coisa que eu vou entender, identificar aqui, ó, se eu trouxer, eu já tenho aqui a formação de uma figura. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Então, claro que não vai sair tão perfeito. Isso aqui ficaria aqui, aqui, aqui. Então, com essa ideia, eu já consigo mais ou menos entender o que é a figura, se eu estivesse olhando de cima, o que é que eu conseguiria enxergar. Então, eu já consigo pelo menos eliminar algumas alternativas. A alternativa A eu já elimino, porque eu percebo que eu não vou fechar o meu globo, né, a minha circunferência. A minha alternativa C eu elimino porque não existe essa curva na vista superior. A alternativa D, assim como a A, eu também elimino, porque não fecha essa circunferência aqui nesse plano, certo? Que seria, para fechar a circunferência nesse plano, teria que fechar essa circunferência aqui. Então, eu teria a dúvida entre B e E. Porém, como é projeção, e a gente está falando aqui de um ângulo de 90 graus, então tudo que está aqui vai ser visto como uma linha aqui embaixo. Então, isso aqui vira uma linha, isso vira uma linha, aqui vira uma linha. Mesma coisa aqui. Então, minha resposta é letra E. Mas se fosse para ficar na dúvida, seria entre a letra E e a letra B. E por que essa questão aqui é necessária você saber fazer? Se você observar, toda a prova do Enem tem tido questão de projeção ortogonal. Então, saber resolver uma questão de projeção ortogonal é necessário para fazer uma boa prova. Vamos dar uma olhada aqui. Essa questão aqui eu acho que eu também tentaria fazer. Ó, tem um gráfico, um texto até curto, né? A esperança de vida ao nascer, tá? Não tem muita informação nesse começo. Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas em 2011 e 2013. Então, 2011, aqui a gente começa 2008, 2009. Puxa essa linha aqui só para identificar bem. Então, a gente parece que é uma questão de média. Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média entre 2011 e 2013. Isso está dizendo aqui de 73,95 eu somar esses dois e dividir por 2. Média, né? Então, 73,67 mais 74,23 dividido por 2 é 73,95 e isso é a questão que me diz.
Suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013 e em relação a 2012 e 2014. Então, ele está dizendo que 2012 e 2014, que a gente não tem, vai acontecer a mesma coisa. Caso a suposição feita tenha se confirmado, então, em 2014, pronto, questão fácil. Por quê? Questão de média aritmética. A gente sabe o seguinte: 73,95 mais algum valor que a gente desconhece, vamos chamar de x, dividido por 2 é igual a quanto? É igual ao valor central. Então, se eu estou olhando 2012, então é igual a 2013. É igual a 74,23. O que você pode sentir dificuldade aqui agora é com a conta. 74,23 vezes 2. 74,23 vezes 2. 648, 14. Então, x é igual a 73,95x é igual a 148, mais x, 46. Passo 73,95 subtraindo, menos 73,95. 6 menos 5, 1. 14 menos 9, 5. 7 menos 3, 4. 14 menos 7, 7. 74,51. Não tem dificuldade, certo? É uma questão que você tem que dar tempo, tem que gastar tempo tentando resolver. Por quê? Porque é uma questão de média. Então, tem gráfico. Tá falando em média, normalmente é uma questão de nível mais simples. Sempre vai ser? Não. Aí eu continuo olhando minha prova, questão 138. Ó, texto bem curtinho. O que é que você faz? Você lê. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhão em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os algarismos. O que é que essa questão está lhe pedindo? Somente para escrever esse número. 1 bilhão. Ó. Aí você vai. Ó, atenção aqui. Ó. 1,35 bilhão é assim. 1 bilhão 350 milhões. 000 mil. Então, unidade, dezena, centena, casa dos milhares, casa dos milhões, casa dos bilhões. Aí você perceba que ele terminou com 00,00. Casa dos centavos, tá ok? Para você não confundir esses zeros. Então, resposta à letra E. Outra questão que você não pode errar. E quando eu digo que você não pode errar, é porque errar uma questão dessa vai derrubar as suas notas em questões de nível médio ou questões de nível difícil, que você até tente chutar. Mesmo que você acertar por chute, se você tiver errado essas questões, a sua nota cai. Aí vamos aqui, questão 139. Já me parece visualmente uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Voltando aqui, então vamos dar uma olhada aqui nessa questão que parece um pouco mais trabalhosa por causa do gráfico, um texto já um pouco mais longo, né? O governo de estado pretende realizar uma obra de infraestrutura. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B, então A para B, com a rodovia 03, pela construção das rodovias 01 e 02. Então ele vai construir a rodovia 1, ligar com a 2 ou com a 3 e pela rodovia 02. Então, 1, 3, 2. As duas rodovias serão construídas em linha reta e deverão se conectar à rodovia 3 em um mesmo ponto, conforme esboçado, estão também indicadas. Tá. O eixo X posicionado sobre a rodovia 03 e 5 localizações sugeridas para o ponto de conexão entre as três rodovias. Pretende-se que a rodovia percorrida entre as... Observe, a gente já tem um texto um pouco longo e não tão objetivo, já está lhe pedindo interpretação. Pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades, pelas rodovias 1 e 2, passando pelo ponto de conexão, seja a menor possível. Opa, quando ele pede a menor possível, provavelmente você vai estar trabalhando com o quê? Comparação. Se é comparação, pode ser que a questão exija múltiplos cálculos.
Dadas as exigências do projeto, qual a localização sugerida deve ser escolhida para o ponto de conexão. Então, o que é que a gente tem que pensar aqui que vai ter que fazer? Ó? Você vai sair da rodovia A, por exemplo, vai seguir esse caminho aqui. Ó. A, deixa eu pegar aqui. Seguir aqui, rodovia 1. Então, eu tenho que calcular. Só que aqui está inclinado. Se está inclinado, eu aplicaria aqui o teorema de Pitágoras. Ou seja, eu tenho que fazer cálculo nesse primeiro ponto. Só que aí eu tenho que comparar com o possível trajeto 2. Aí eu tenho que aplicar teorema de Pitágoras aqui, teorema de Pitágoras aqui. Aplicar teorema de Pitágoras é difícil? Não. Porém, como é uma questão que exige comparação, eu já classificaria como uma questão de nível médio. Por quê? Porque eu tenho diversas etapas aqui que eu vou ter que cumprir. Normalmente eu pensaria assim, ó, o caminho que faz 45 graus, provavelmente esse caminho 3 aqui, seria o mais curto. Mas é isso, eu não tenho como somente chutar, eu vou ter que testar. E aí, por exemplo, você pega aqui esse caminho, que você tem 40 de altura, aí de 20 para 35, 15 de base. Só que aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. 20 de altura, 35, 15 de base. E aí, x ao quadrado é igual a 40 ao quadrado. Essa questão não seria uma questão que eu priorizaria para resolver. Por quê? Porque ela dá trabalho. E ainda assim, no final, eu vou ter que comparar diversos valores para ver qual é o que está certo. Então, eu pulo, deixa para depois. Aí tem uma questão 140 que tabela, gosto de questão com tabela, texto curto. Se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação, tá? É isso que eu vou querer. Uma pessoa precisa contratar um operário para fazer um serviço em sua casa. Para isso, ela postou em um anúncio em uma rede social. 5 pessoas responderam informando preços por hora trabalhada, gasto diário com transporte e o tempo necessário para a conclusão do serviço conforme valores apresentados no quadro. Que questão interessante. Então, preço por hora, preço por transporte, tempo de conclusão. O que a gente vai ter que fazer? Multiplicar. Se eu tenho o tempo até a conclusão por hora e o preço por hora, 120 vezes 8, aí você vai fazer a sua continha. 100 vezes 8, 800. 20 vezes 8, 160. Então, 800 mais 160, 960. Dá para fazer de cabeça. 6 vezes 100, 600. 8 vezes 100, 480. 1080. Então, uma dica aqui é sempre pegar essas questões que é somente fazer cálculo, multiplicação, divisão e tentar resolver logo. E outra, pratica a conta de cabeça. Durante os estudos, a gente está muito acostumado a usar calculadora. E para fazer uma questão dessa de cabeça, ó, 6 vezes 100, 600. 6 vezes 70, 420. 1.420 mais 600, 1.020. Mais 20 do transporte, 1.040. 900 mais 90, 900 mais 90, 990, mais 10, 1.000. 10 aqui já passou, 1.100, então, resposta letra 1, ou letra A, 1. Então, outra questão que, coincidentemente, a gente está pegando várias questões mais simples aqui no começo dessa prova cinza, né? Vamos ver essa 141. Texto curto, parece uma questão simples. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos. Maciços de forma esférica com 2 centímetros de diâmetro. Então, 50 docinhos, diâmetro 2 centímetros. Ok. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha um formato esférico, 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar? Eita, peraí, o caminhão vai passar. Quantas porções de receita base ela deve preparar? Tá. Qual o primeiro problema dessa questão? A gente está trabalhando com, eu vou classificar ela como média. A gente está trabalhando aqui com volume.
E aí, volume de uma esfera. A questão é, você lembra a fórmula de volume da esfera? Não é a fórmula mais comum que a gente trabalha. É uma fórmula que a gente tende a esquecer. 4 terços de πr ao cubo. Se você não lembrar, é tentar pular essa questão. Só que aqui já é uma questão de múltiplas etapas, que você vai fazer assim, ó. A gente tem a receita base para 50 docinhos com 2 centímetros de diâmetro. Então, receita base, o volume da esfera seriam 50 esferas, 50 vezes 4 terços, de π vezes o raio ao cubo. Ele começa dando diâmetro, o raio é 1. Então, 50 vezes 4, 200 π sobre 3. Para fazer agora com 4 centímetros de diâmetro, você vai fazer o volume dessa nova esfera, 4 terços vezes π vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, vezes 4, 32 π sobre 3. Só que eu quero vezes 150. 150 vezes. Divide aqui 150 por 3 dá 50 vezes 32π. Percebam, a questão, o cálculo da questão, ele não é tão difícil. A gente ainda vai ter que multiplicar aqui 50 vezes 32 e dividir por 200π. Ficaria, deixa eu pegar aqui esse espaço, 50 vezes 32π dividido por 200π sobre 3. Que ficaria 50 vezes 32π. Percebam que eu não multipliquei ainda, estou deixando para depois, mas você pode multiplicar logo. Vezes 3 sobre 200π. O π, como ele não deu valor, é porque de alguma forma a gente vai anular. Percebam que a gente aqui vai dividir π por π. Então, 50 eu consigo simplificar com 200. 50 ficaria 1, 200 dividido por 50 dá 4. Então, eu tenho aqui 32 vezes 3 dividido por 2. 32 eu vou simplificar por 2, por 4. 32 com 4 dá 8, né? 8 vezes 4, 32. Então, aqui ficaria 8 e aí ficaria 1. 8 vezes 3, 24 receitas. Para mim, como professor, é uma questão simples. Mas para um aluno que tem dificuldade com matemática, não está tão com a habilidade tão apurada, eu diria que é uma questão de nível médio, porque você tem múltiplas etapas. E qualquer questão que você tenha mais de uma etapa da resolução não é uma questão fácil. Perceba, a gente teve que calcular o volume de uma, multiplicar pela quantidade, calcular o volume da outra, interpretar a questão do diâmetro, multiplicar pela quantidade, depois fazer uma divisão de fração. Então aqui eu já indicaria, ó, deixa essa questão para depois, vê se não tem questões mais simples. Vou olhar mais umas 2 questões aqui, depois vou mostrar questões que eu também pularia direto porque parecem difíceis. Também tabela, gosto de questão com tabela. Nos 5 jogos finais da última temporada, com média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores dos 4 primeiros jogos das finais deste ano. O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média. Questão de média, como eu falei, tende a ser questão fácil. De pontos do melhor jogador da temporada. Questão de média tem que ser com questão fácil. Então, a gente teria um quinto jogo. Essa questão eu vou classificar como fácil. Porém, tem um porém na resolução dela. Se você tentar tirar a média de cada um aqui, vai dar muito trabalho, porque ainda falta o jogo 5. Você teria que fazer isso mais x dividido por 5 para tentar atingir 18. Então, 12 mais 25 mais 20 mais 20, mais x dividido por 5 é igual a 18. Vai dar um trabalhinho, mas vamos dar um pulo do gato aqui. Se a média, eu tenho a soma de 5 jogos, jogo 1 mais até o jogo 5, dividido por 5 tem que ser igual a 18. A média dos 5 jogos é igual a 18. Ou seja, eu sei que se eu somar os jogos
é igual a 18 vezes 5. 18 vezes 5, 5 vezes 50 mais 40, que é igual a 90. Ou seja, a soma dos 5 jogos tem que ser igual a 90. Vai facilitar essa minha etapa. Em vez de eu tentar tirar a média de cada um, o que é que eu vou fazer? Só vou somar e ver quem está mais próximo de 90. 40, 60, 70, 77. 40, 50, 60, 64, 71. 30, 40, 50, 57, 61, 67, 71. 20, 40, 50, 60, 68, 69, 75. 10, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 73, 75. Logo, eu sei que o jogador 1 é o que está mais próximo de 90. Por quê? Porque a soma dele foi a que está mais próximo de 90. Deixa eu só ver se eu não errei conta, né? 20, 40, 50, 60, 67, 72, 69, 70. O que eu indico? Na hora você vai fazer a conta, escreve a continha para não ter erro, mas praticar também conta de cabeça é interessante. Então, assim, viu porque essas questões de tabela tendem a ser questões mais simples? Tentaria dar uma lida nessa questão. Ele tem uma tabela grande, texto pequeno, mas será que tem alguma outra questão que engane? Vamos dar uma olhada aqui, passando assim rápido pela questão. Outra questão aqui que eu tentaria dar uma lida. Olha, questão 154. Outra questão de projeção ortogonal. O Enem tem gostado de questões de projeção ortogonal, então faça questões de projeção ortogonal, certo? Vamos ver aqui, pronto. Essa questão aqui é um tipo de questão, que provavelmente é para pular. Olha essas possibilidades de resposta. Olha aqui duas etapas. Então, até a 50ª, a partir da 50ª. Então, questão boa para pular. Essa questão aqui, texto longo, equação de segundo grau, comparação. Não dei uma lida ainda, mas é o tipo de questão que eu pensaria duas vezes. Essa questão aqui eu já conhecia, eu lembro de ter visto, e para mim não é muito simples, mas eu apostaria em duas possibilidades de resposta. Não vou ver ela agora. Essa questão aqui, vamos lá. Parece fácil. Questão 161. A gente está trabalhando com cone. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate. Tananã, 8 por 10. Ok. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção, a empresa decide produzir esse tipo de chocolate com um volume 19% menor. Opa, a gente vai ter que fazer uma mudança aqui. Ó. 19% maior, a gente vai ter que calcular o volume e reduzir 19% no mesmo formato, com altura 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates como basicamente ele quer saber se eu utilizar o mesmo formato, manter a mesma altura, diminuir em 19% o seu volume, qual deve ser o novo raio da base? Só que olhando para essas alternativas aqui, eu já percebo que o tipo de cálculo que eu vou ter que fazer vai ser trabalhoso. Vai trabalhar com casas decimais, com mais de uma casa decimal. Então, o volume não é difícil de calcular. Pela fórmula, πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Volume de um cone, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Porém, eu vou ter que calcular isso, que não é tão difícil, ele não deu valor de π, então provavelmente a gente vai anular esse π de alguma forma. Só que aí eu vou ter que calcular isso. Vai dar o quê? Raio 4, né? Diâmetro 8, raio 4. 16 vezes 10, 160, 170 π sobre 3. Aí eu vou ter que diminuir em 19%. Diminuir 19% é sobrar 81%. Vezes 0,81. Perceba que já é uma conta que está caminhando muitas etapas. Eu aconselharia esse tipo de questão você pular e talvez voltar,
porque depois disso você vai ter que voltar para a fórmula de volume para, com um novo volume, calcular o raio. Se tal quadrado vai ter raiz quadrada. Então, ó, questão mais difícil, tá? Essa aqui, não quero trabalhar agora questões que parecem fáceis. Texto curto é uma questão para se olhar. Mas eu estou de olho nessa 163. Quando eu olhei esse tipo de resposta aqui, eu já pensei, é análise combinatória ou probabilidade. Então, de quantas maneiras diferentes a pessoa poderá escolher dois apartamentos? Li no texto aqui rapidinho. Um prédio com 9 andares, 8 apartamentos de 2 quartos por andar, está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por dois algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento, a unidade indica o algarismo de 1 a 8. Ó, quanto à incidência de sol nos quartos, tá? Muito texto, muita informação. Aí depois a gente tem mais 3 tipos de informação aqui. Então, análise combinatória já não é um assunto tão simples, probabilidade tende a ser. Análise combinatória nem tanto. Excesso de informação no texto, um tipo de gabarito de alternativas que provavelmente ele não vai querer, ele vai querer o formato em que se entrega. Então, é questão para pular e talvez nem voltar, tá bom? A verdade é essa, a prova do Enem não é para você fazer tudo, é para você analisar o que fazer. Descendo aqui, ó, essa 165. Outra questão que parece estranha. Uma imagem, duas imagens, em uma sala de cinema que faz essa distância mínima, pelo menos é um tipo de questão. Eu não gosto de pelo menos. Se é pelo menos, isso quer dizer que pode ser mais. Ou seja, é questão de teste. Questão que você tem que testar várias alternativas. Então, assim, parece questão difícil. Pode ser que se você tem uma prática boa de matemática seja fácil? Pode. Mas, dando uma lida rápida, e é o que eu estou falando aqui, nosso objetivo é passar o olho rápido aqui nas questões e tentar identificar questões fáceis, tá? Outra questão aqui, ó. Questão de equação de segundo grau. Muitas informações. Você vai ter que fazer testes. O que é que ele quer? As alturas dos testes da ginásio em relação ao piso da esquadra são: o saque desse atleta foi invalidado. Apenas no ginásio. Então, apenas isso quer dizer que eu tenho teste. Se eu tenho teste, eu tenho mais de um cálculo para fazer. Então, tende a não ser questão rápida. Mediana. Mediana é questão boa. Ó, mediana é questão boa, tá? O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família. Vou fazer uma pausa rapidinho. Pronto. Questão, uma das informações, blá blá blá, o quadro mostra a distribuição das frequências, ok. Distribuição de frequência, somando aqui o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família. Pronto. Qual o total? 500, 700, 800, 900, 1000. Se eu tenho 1000 no total, mediana eu sei que é o ponto central. Se eu tenho 3 números ímpares, eu sei que a mediana é o número central. Se eu tenho número par, eu sei que a mediana é os dois números centrais. Então vamos lá. A média dos dois números centrais. Como eu quero a mediana, se eu tenho 1000, meu centro é 500 e 501, que eu vou tirar a média deles dois. Então o que é que eu vou ver? Onde que está a família 500 e 501? A frequência, ó, 100 mais 400, 500. O 500 está exatamente aqui. Frequência 500 é exatamente aqui. Se 500 é aqui, passou para aqui, a 501 está aqui. 100 mais 400, 500. Então, até a frequência 500, o número de crianças por família é 1. De 501 para lá, agora não importa se eu quero saber exatamente 501, está aqui em 2 crianças por família. Então, eu estou nesses dois, número de crianças entre 1 e 2, 1 mais 2 sobre 2, 1,5. Questão rápida, ó. Batata. Pegou, analisou, já foi.
Essa questão aqui eu quero falar em outro momento, mas ela é interessante. Batendo o olho aqui, ó. A luminosidade de uma estrela está relacionada com o raio e com a temperatura T dessa estrela. Ela é igual a CR ao quadrado, T ao quadrado, T à quarta. Parece difícil, mas, por costume, toda a prova do Enem tem caído questão desse tipo. Considere duas estrelas E e F. Estrela E e estrela F. Sendo que a estrela E tem metade do raio da estrela F. A estrela E tem metade do raio da estrela F. E o dobro da temperatura. A estrela E é igual a 2 vezes a temperatura de F. Indique por LE e LF suas respectivas luminosidades. A relação, então eu quero LE sobre LF. Vamos ver aqui na fórmula. Só substituir. Onde é E, você vai substituir por isso. Então, C vezes raios ao quadrado. O raio de E é metade, então 1 sobre 2R ao quadrado. Vezes T à quarta. A temperatura é o dobro. 2T à quarta. Então, lembrar de botar entre parênteses, tá bom? Sobre LF não muda nada. C raio ao quadrado, T à quarta. Agora é só simplificar isso aqui. LE sobre LF, ó, é igual a C vezes 1 quarto de R ao quadrado, vezes 2 à quarta, 16T à quarta, sobre CR ao quadrado, T à quarta. Como eu tenho aqui dividindo, corta, 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 corta. Acabou. 1 quarto, então LE sobre LF é igual a esse 1 quarto, o 4 vai passar, vai ficar 1 quarto vezes 16. 1 quarto vezes 16 é 4. Então LE sobre LF é igual a 4. Passo o L multiplicando, LE é igual a 4 LF. Então, questão fácil. Questão que precisa ter atenção, é claro, mas toda a prova do Enem tem caído questão desse tipo. Vamos dar uma olhada aqui rápida. Então, ó, aqui, ó, pronto. Olha essa questão 171, tanto de texto. Você está cansado. Você vai olhar essa questão e vai falar, talvez eu leia, tá? Porque ela provavelmente não é tão simples. Então, a gente tem informação, informação, informação. Então, a gente tem excesso de informação. Provavelmente são múltiplos passos. Então, você vai pensar, vale a pena tentar fazer isso agora? Não sei. 170, dá uma lida. Ó, 172, dá uma lida. Nem todas as curtas vão ser fáceis. Essa 173 aqui, eu tenho dificuldade com essas questões de planificação. Eu acho que são um pouquinho trabalhosas, mas vale a pena dar uma olhada. Essa daqui, não sei ainda, não vou parar agora, o vídeo já está longo, né? Então, assim, outra questão aqui, 177. Ó, texto, informação, várias figuras, ou seja, rotação, várias figuras, probabilidade. Probabilidade, se for uma probabilidade objetiva, é simples. Agora, quando ela trabalha vários temas, principalmente com esse tipo de resposta, veja se vale a pena gastar tempo. Questão de gráfico, ó, questão de gráfico é questão simples. Normalmente, questão de gráfico, mais trabalhando com a equação de segundo grau. Tem que pensar aí, vale a pena? Deixa para depois. Questão curta, ó, a última questão aqui. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si. O primeiro desses times de completar 4 vitórias é claro é campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1 sobre 2. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? Pronto. Aí, se você não dominar a probabilidade, não vale a pena. Questão, um texto curto, mas observando pelo tipo de resposta, você tem que lembrar, ele tem que ganhar. A gente tem uma questão de teste de probabilidade. Então, provavelmente, essa questão não é considerada uma questão simples. Então, considere a probabilidade de qualquer um dos dois times é sempre 1 sobre 2. Quem venceu a primeira partida, ou seja, ele pode ter vencido a primeira, a segunda e a terceira, ou só a primeira e a segunda, como são até 7 partidas, então você tem que pensar 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Ganhou 4, mas ele pode ter ganhado a primeira,
a terceira, a quarta, a quinta. Então, assim, como é uma questão de teste, que você vai ter que dominar a probabilidade e sair fazendo testes, não é uma questão tão óbvia. Então, nem sempre questão curta é questão simples. Então, fica aqui uma dica rápida, né, sobre o que é que fazer quando você pegar a prova do Enem de matemática. Você tem que analisar as questões, pular questões que já parecem ser difíceis, observar questões que parecem ser fáceis. Então, tem questões que é só porcentagem, pode ser que seja, pode ser que não seja. Então, analisar. Texto curto, texto simples, né? Que nem sempre um texto curto é um texto simples. Ó, dá prioridade a questões de gráfico, questões de tabela, dá prioridade a questões que você já tenha visto parecidas, então, questão de planificação ou de projeção, questão de análise de figura geométrica, o Enem tem trabalhado muito com questões de analisar uma figura geométrica e dizer o que ela é, questões de cálculo rápido, como é que a gente chama, de unidade de medida, tem muita questão de unidade de medida, sempre ele cobra uma ou duas questões de unidade de medida. Então, fica aí a dica e uma ótima prova.